cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, versículo 4. Jeremias, capítulo 18, versículo 4. Que diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como um barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento em nome de Jesus. Meus amados irmãos, essa palavra é uma palavra muito profunda, é uma palavra que nos proporciona muitos ensinamentos e, apesar de ser uma palavra tão antiga, mas é uma palavra que também se renova a cada dia, é uma palavra que também fala aos nossos corações nos dias de hoje. E quando nós observamos aqui o Deus Todo-Poderoso dizendo ao profeta Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à oficina do olheiro. Então Deus levou ele à oficina do olheiro. E diz a palavra do Senhor que Jeremias ele desceu à oficina do olheiro e viu que o Senhor estava ocupado com a obra que estava em suas mãos e sobre a roda. Então, meus amados irmãos, e quando ele observava o olheiro trabalhando naquela massa informe, aquele barro informe, ele observou que aquele vaso que estava sendo confeccionado, fabricado, ele se estragou nas mãos daquele que o fabricava. Então, o Senhor, ele mostra ao profeta que ele não desperdiçou, mas ele fez de novo. Ele continuou trabalhando, não desperdiçou, e continuou trabalhando naquele material até que o vaso viesse a ser perfeitamente fabricado do gosto dele. Aqui, meus amados irmãos, nós observamos nesse texto a nação de Israel que estava caminhando tropicamente, estava vivendo em pecado, uma nação que estava longe dos caminhos de Deus. Então ali o Senhor leva ao profeta Jeremias, dentro desta visão, para aprender, para poder analisar e transmitir ao coração de todo o povo, que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que mesmo vendo o seu povo indo e caminhando a passos largos para a destruição, o nosso Deus, ele diz aqui no mesmo capítulo, que ele não tem prazer de ver o seu povo destruído, mas sim teria maior prazer de se arrepender do mal que tinha falado contra o seu próprio povo, pelos pecados que estavam vivendo. Ou seja, se a nação de Israel estava cometendo erros e pecados, Deus ele disse: serão punidos, e serão duramente punidos.
Mas o meu desejo é que vocês se arrependam e voltem para mim. Porque o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele afirma que o nosso Deus, ele continua trabalhando na vida do povo se continuar crendo na sua palavra. Portanto, meus amados irmãos, eu aprendo aqui do versículo 1 ao 4, que Deus não desiste de trabalhar, claro, em nossa vida. Amém? Deus nos chamou das trevas e nos trouxe para a luz. Deus nos tirou do lamaçal de pecado, nos banhou com o sangue purificador dele e lançou todos os nossos pecados e iniquidades no mar do esquecimento. Mas ainda que nós venhamos ao longo da nossa trajetória pecar, errar e falhar, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele diz que ele não desiste de nós. Ele continua trabalhando em nós. Ele continuará realizando a obra dele em nós, porque para que ele possa nos usar nas suas mãos, nós precisamos estarmos realmente moldados e fabricados da forma que ele deseja. Antes de você ser um instrumento de Deus para outros lá fora, primeiramente Deus vai trabalhar primeiramente em você. Quem me entende, diga graças a Deus. Amém? E o profeta, o Senhor Deus, ele disse ao profeta: somos como barro nas mãos do nosso divino Deus. Amém? Ele nunca desistirá de nos moldar, nunca. Ele nunca desistirá. E a intenção e o propósito maior do Espírito Santo em nós é esse: é esculpir a imagem de Cristo em nós a cada dia. Amém? Então, assim como é feito o processo da fabricação do vaso, simbolicamente também Deus, ele continua trabalhando em nós por vários meios, com o propósito de nós avançarmos, crescermos, desenvolvermos e aprendermos quais são a vontade de Deus, e nós aprendemos a ter o temor e andar no tremor do Senhor, para que a obra dele possa ser perfeita. No capítulo 18, nós observamos que o nosso Deus, ele disse: olha, há uma sentença contra vós, e eu destruirei vocês. Eu permitirei que os inimigos prevaleçam contra vocês. Eu permitirei que os adversários vençam vocês. Eu permitirei que vocês sejam humilhados pelo seu inimigo. Mas se vocês se voltarem os seus corações para mim, me arrependerei de todas essas sentenças. Recuarei e permitirei que a bênção da minha parte continue sempre na vida de vocês. E, meus amados irmãos, o nosso Deus, nós podemos observar que várias nações e várias circunstâncias foram sentenciados por Deus, mas o próprio Deus, ele revogou a sua sentença mediante o posicionamento do povo. Vocês lembram muito bem da incumbência que Jonas recebeu da parte de Deus, de trazer uma mensagem a pregoar aos moradores de Nínive, capital da Síria. Era um povo hostil, era um povo sanguinário, era um povo assassino, era um povo pecador, era um povo truculento, era um povo impiedoso, era um povo que não somente matava, mas tinha o prazer de torturar os seus algozes. E, no entanto, o profeta relutou, até fugiu, mas não deu para fugir durante muito tempo. E até que foi enviado a Nínive. E ali o profeta, ele apregoou a sentença da parte de Deus. Ele trouxe o juízo de Deus para todos os moradores, para todos os ninivitas, e disse: assim diz o Senhor, Deus destruirá todos vocês por conta dos seus pecados. E a Bíblia diz que eles deram ouvido à palavra do profeta, e toda a nação se mobilizou em jejuar. Jejuar, olha só o poder do jejum, né? O poder do jejum, o poder da consagração, o poder do arrependimento, o poder que Deus nos dá se nós tomarmos uma atitude correta em relação a Ele. Então toda aquela nação se propôs em jejuar durante 3 dias. Nem animal alimentou, nem criança alimentou, todos jejuaram.
E Deus ele disse para Jonas: você tem observado, Jonas, aquele povo, você está tendo piedade de uma borboreira que eu semeei e proporcionei ela vida e crescimento, e ela morreu no outro dia. Você está tendo mais misericórdia dessa borboreira do que uma nação que não sabe discernir nem a sua mão esquerda nem a sua mão direita. Então Deus ele revogou aquela sentença mediante o posicionamento do povo, né? Então, o que nós podemos analisar? O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Claro, se você observar a história, aquele povo de Nínive, mais na frente, voltaram a cometer tudo que outrora tinha cometido antes. Presta atenção numa coisa importante. Deus, ele perdoa todos os nossos pecados. Vocês têm alguma dúvida disso? Não? Deus, uma vez que você aceita o Senhor Jesus no seu coração, a palavra, o evangelho está dentro de você, Deus ele nos proporciona absorção de todas as condenações contra nós. Mas uma vez que você volta atrás, como um cão que volta ao seu vômito, assim diz a Escritura, uma vez que você volta atrás, aquelas antigas sentenças se tornam novamente aptas para serem implementadas contra você. Os ninivitas voltaram a cometer novamente o que eles haviam praticado no futuro, e a sentença que Deus havia já arquivado contra eles voltou agora a ser vigorada, e eles foram completamente destruídos. A destruição e a situação de vassalo foi tão enorme, tão grande, que somente há 150 anos atrás os arqueólogos descobriram algumas partes onde era localizada a antiga Síria. Amém? Antiga cidade de Nínive. Quem me entende aqui? Vamos dar outro exemplo aqui para continuarmos no processo. Vocês lembram muito bem do rei Acabe. Acho que, tirando Manassés, nunca houve um rei tão ruim como ele, tão apóstata como Acabe, esposo de Jezabel. Então, o Elias, o tisbita, o profeta, ele foi enviado para sentenciá-lo, lançar uma palavra de sentença, de juízo, de condenação, de destruição a Acabe. E o profeta não tosquenejou. Ele olhou na face do rei e disse: olha, assim diz o Senhor, você será destruído, você não tem caráter, né? Você não tem agido como Deus ele quer, Deus o destruirá. Então, o que aconteceu? O rei Acabe ouviu aquela palavra de advertência e se humilhou. Jejuou e orou, se humilhou, rasgou suas vestes, vestiu de pano de saco, cinza na cabeça, se humilhou. E Deus olhou para Elias e falou assim: está vendo, Elias, como Acabe se arrependeu? Então Deus ele revogou a sentença, absorvendo ele daquela sentença condenatória, dando-lhe oportunidade, outra oportunidade. Mas depois daquela atitude, o que aconteceu? Ele voltou a praticar novamente o que tinha praticado. Aí Deus desarquivou aquela antiga sentença falada por Elias, desarquivou aquela sentença e colocou em pauta condenatória contra ele. E ele foi sentenciado e cumpriu de acordo com a palavra do profeta: você vai morrer, os cães beberão o teu sangue, lamberão o teu sangue, e no campo de batalha todos saberão que o Deus de Israel está falando. Cumpriu. Meus amados irmãos, o nosso Deus não é diferente. Observamos aqui, está o texto no capítulo 18 de Jeremias. Deus estava falando: olha, a Babilônia, os caldeus, eles estão na rota em colisão contra vocês. Não adianta vocês quererem buscar ajuda por Faraó Neco ou qualquer outro país.
vocês não encontrarão respaldo, vocês não encontrarão ajuda, porque a única ajuda vem da minha parte, diz o Senhor. A não ser que vocês se arrependem, a não ser que vocês se voltem para mim, então eu revogarei. Então, meus amados irmãos, que nós possamos guardar isso, amém? Estamos na presença de Deus, servindo ao nosso Deus. O temor, o tremor não pode apartar do nosso coração, amém? Somos homens imperfeitos pregando o evangelho perfeito, somos falhos e pecadores, sim, mas nós não podemos viver na prática do erro, na prática do pecado. Continuemos aqui. Então aqui nós observamos que o nosso Deus não desiste de trabalhar na tua vida. Você crê que Deus não desiste de você? Eu vou te dar um exemplo porque Deus não desiste. Poderia dar muitos, centenas de exemplos. Sabe por quê? Porque se Deus tivesse desistido de mim, de você, você não estaria aqui hoje. Tem quantos anos você está na presença de Deus? Quantos anos você já aceitou Jesus? E você está aqui ainda ouvindo. Quantas vezes você já falhou contra Deus? Quantas vezes você já pecou contra Deus? Claro que nós não podemos abusar da graça, né? Nós não podemos abusar da graça, mas nós temos que aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá, porque a qualquer momento pode ser o nosso último momento, não é? A qualquer momento, a qualquer instante, pode ser o nosso último momento. Eu disse na sexta-feira, né, que eu estava conversando com um amigo meu, e nós estávamos discutindo com relação a... conversando sobre a questão do arrebatamento, se vai acontecer antes ou depois. E ele ouviu muitos vídeos, analisou muitas coisas e me perguntou: pastor, qual é a sua posição? Eu disse para ele, antes de eu falar a minha posição com relação a isso, se Jesus ele vai vir buscar a sua igreja durante a tribulação ou antes da tribulação, eu quero te dizer uma coisa. Se nós enfrentarmos a tribulação, a grande tribulação, você tem que estar muito firme com Deus para você não negá-lo. Isso é fato. Agora, para você ser arrebatado agora, se você acha fácil, mas conveniente ser arrebatado agora, ser salvo agora, então você tem que estar muito forte também com Deus. Tem que ter reserva de azeite. Porque da forma que o povo tem caminhado nos últimos dias, se Jesus vier agora, meu amado, eu creio que muita gente que está dentro da igreja vai ficar para trás. Quem está me entendendo? Muita gente. Falamos de oração, mas o povo não ora. Falamos de santificação, mas o povo não santifica. Se Jesus vier agora, será que estamos preparados? Ele falou assim: a sua palavra foi a melhor do que eu já ouvi. Então, independente se Jesus... Há muito questionamento teológico com relação a isso, mas o fato importante que nós devemos guardar no nosso coração é exatamente esse. Se Jesus vai vir durante ou antes, o fato é, você tem que estar preparado agora, vivendo o dia de hoje como se fosse o seu último dia. Essa é a grande questão. Amém? Então, Deus não desiste de nós. Ele vai lutar. Ele tem lutado por nós. O Espírito Santo, ele tem lutado para poder nos ajudar nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nas nossas imperfeições. Então eu quero que você entenda que ainda que a igreja não deve fazer isso, ainda que muitos desistam de você, Deus não desiste de você. A Bíblia diz: enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Deus não desiste da gente. Amém? Deus te escolheu, não é porque você foi escolhido entre milhares, porque você tem alguns padrões de ética, você tem alguns padrões elevados na parte de moralidade ou outras coisas. Não, esse camarada, você já viu gente falar assim: puxa, o fulano é tão gente boa, é tão bacana que só falta Jesus nele? Quem já viu gente falar isso? Só falta Jesus. Irmão, se falta Jesus, falta tudo. Não só falta Jesus, falta tudo.
Porque ninguém é salvo porque é bom. A Bíblia diz assim: se o homem disser, eu não tenho pecado, já está condenado ao inferno, já está pecando. A Bíblia diz assim, que os nossos padrões de moralidade e civilidade, quando nós olhamos para nós mesmos e tentamos encontrar alguma coisa benéfica a ponto de nós nos gabarmos, a Bíblia diz, a vossa justiça não passa de trapos de imundície. Aquilo que você acha que é justo, para Deus não vale nada. Amém? Nós não somos salvos porque somos bons. Nós fomos salvos porque a misericórdia de Deus é grande, porque todos nós somos ruins. Todo ser humano é ruim. Amém? A nossa natureza é caída. A tendência humana é cometer o pecado e viver no pecado. Mas uma vez que você recebe o Espírito do Senhor dentro de você, você tem o poder do alto para subjugar essa natureza caída. Aí está a razão pela qual nós, como cristãos, nós não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí está a razão porque nós não vivemos, subjugados pelo pecado, porque o pecado já não tem mais o poder que tinha na minha vida e na tua, porque o Espírito de Deus está dentro de nós. Amém? Você recebeu uma nova identidade. Você nasceu de novo. Se todos nós aqui éramos pertencentes à geração adâmica, uma vez que você aceita Cristo, nós pertencemos à geração do segundo Adão, que é Jesus Cristo, o perfeito. O primeiro Adão falhou, pecou, errou. Através dele veio o pecado ao mundo. Mas o segundo Adão não, ele veio como homem, como Deus. E quando nós olhamos para o trono da glória, nós não somente encontramos o Filho de Deus, o nosso Rei dos Reis, sentado no trono como Deus, mas encontramos também um homem perfeito, sentado no trono da glória. Amém? Que é o nosso Senhor Jesus. Então Deus Ele não, de forma nenhuma, Ele abandona a obra que Ele iniciou. E eu quero que os irmãos entendam que o olheiro não somente dá forma ao vaso, ele não somente molda você, mas ele dá utilidade a você. Quem me entende? Amém? Meus amados irmãos, o vaso, ele é feito para transportar alguma coisa. Amém? Ele é feito para transportar alguma coisa. O que nós fomos feitos para transportar? Vamos ver que alguém dá uma sugestão aqui. O Espírito Santo. Amém? Qual é a utilidade do vaso? O Senhor usou o apóstolo Paulo dizendo: há vasos para honra e vasos para desonra. Eu estava alguns dias desses aí conversando com alguns irmãos, e eu falei assim: meu Deus, como que a obra de Deus está escassa, que dificuldade. Você pede alguém para fazer uma obra, ninguém quer fazer. Você chama alguém para se disponibilizar para fazer um culto no lar, ninguém quer fazer. Você quer fazer um trabalho, os líderes passam uma dificuldade, colocam uma mensagem no grupo, ninguém responde. Aí eu lembrei de uma visão que a irmã Flávia, nossa evangelista, ela teve. Ela deve lembrar muito bem. Ela disse para mim: pastor, eu via vários vasos no altar, na igreja, de boca para baixo. Vários vasos de boca para baixo, e eu via muita lenha podre. Ou seja, quem quer fazer a obra de Deus muitas das vezes é lenha podre, e aqueles que podem fazer alguma coisa está de boca para baixo, não quer fazer. Lembra disso, Francisco? É triste. Lenha podre, pastor. Quem são as lenhas podres? É aquele que está na igreja, mas nunca conserta a vida. É aquele que está na igreja, está sempre no adultério, sempre no pecado, sempre na prostituição, sempre vivendo uma vida de pecado. Esses querem fazer a obra de Deus, mas não pode, é lenha podre.
Mas aqueles que estão com a vida na posição, seguindo, só se empaturrando de conhecimento, só se empaturrando de uma boa palavra, porque aqui não tem conversa fiada. Eu não perco tempo aqui para dar comida enlatada para ninguém. Eu não perco tempo de subir aqui no altar para trazer aqui um enlatado homilético para ninguém. Aqui é comida pura. Então não adianta só abastecermos do bom alimento e se nós também não tivermos a espontaneidade de poder transmitirmos o que nós temos recebido. Jesus, ele ensinou, andou com os discípulos, uma faculdade intensiva com os discípulos durante 3 anos, mas depois Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E enviou eles para pregar. Vocês aprenderam, vocês me ouviram, vocês aprenderam tudo que eu ensinei a vocês, então vão embora. Então o vaso, ele tem a sua utilidade de portar. Quem? O Espírito Santo. Amém? Temos que ter o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos a utilidade. Quem me entende, diga glória a Deus. Então, nós não podemos sermos vasos ornamentais. Você já viu aqueles vasos ornamentais? Tem vasos ornamentais chineses que custam milhões e milhões de dólares. Vasos do século XVI, século XII, né? Vasos ornamentais, coisas lindas, perfeitas. Nós não podemos sermos apenas vasos ornamentais, nós temos que ser vasos utilizáveis nas mãos de Deus. Nós temos que ter essa função. Amém? Porque, irmãos, não presta atenção numa coisa. Cada vaso ele é singular. O que é isso, pastor? Cada vaso ele tem a sua singularidade. O que você pode fazer não significa que o teu irmão ele pode fazer. Amém? Cada um de nós temos um ofício. Cada um de nós tem uma obra específica. O que eu posso fazer, às vezes você não pode fazer, mas aquilo que você pode fazer, eu não posso fazer. Cada um de nós temos um chamado específico. Cada um de nós temos uma utilidade específica. Cada um de nós fomos chamados para alguma coisa. Tem pessoas que nasceu para evangelizar. Tem pessoas que nasceu, não que você não possa fazer um pouco de cada coisa, mas tem pessoas que têm aquele talento. Tem pessoas que não sabem trazer uma mensagem, não sabem pregar uma mensagem expositiva, mas ele sabe pregar em praças públicas, ele sabe levar uma palavra no leito de dor, lá nos hospitais, ele sabe trazer uma palavra de motivação, encorajamento, uma pessoa que está em pânico, em desespero. Tem pessoas que ele tem um dom da contribuição, tem pessoas que têm um dom de missão, tem aqueles que têm um dom de realizar obras em todas as partes, principalmente obras de assistência sociais. Cada um tem a sua utilidade, cada um tem a sua importância. Tem aquele, Deus não me tem como uma pessoa, um crente mais precioso, pelo fato de eu estar pregando a palavra de Deus. Deus ele me olha e olha a irmã Neuza, que ela é zeladora da igreja, mas também faz muitas obras com relação à obra de Deus, fazendo culto nos lares, expulsando o demônio, mas Deus me olha para mim, olha para ela e vê a mesma coisa. Deus não tem um melhor como o outro melhor, não. Tudo é matéria, tudo é matéria que foi trabalhado pelo próprio Deus, e é Deus que designa cada um de nós para realizarmos a obra que Ele tem colocado em nossas mãos. Então nós não podemos enterrar os talentos pelos quais Deus tem confiado a você, porque um dia Deus ele vai requerê-lo. Amém? Não tenha dúvida, Deus ele vai requerer de você. Amém? Deus vai requerer de nós. Vamos lá. Deus não faz igual uma linha de robô. Deus não faz. Se você for comprar um eletrodoméstico da mesma marca, do mesmo modelo, tudo é igual. A fábrica foi preparada para fazer tudo igual. Você vai na Volkswagen, lá tem um carro, um Gol, tudo igual, só muda a cor. Algumas coisas mudam, alguns acessórios. Um tem ar-condicionado, outro não tem. Outro tem ar quente, outro não tem. Mas tudo ali é fabricado da mesma linha ali. Nós não. Irmãos, cada um de nós temos um digital. Cada um de nós temos um chamado específico. Cada um de nós devemos entender que nós não fomos feitos em série. Cada um de nós deveremos automaticamente também prestarmos conta diante de Deus. Quem está me entendendo?
Segundo lugar, Deus trabalha primeiramente em nós para depois trabalhar através de nós. Amém? O Senhor Jesus, Ele aguardou pacientemente 30 anos para trabalhar 3. Imagina só. O próprio Moisés, Deus, Ele precisou, olha só, precisou de trabalhar 80 anos na vida dele para usar ele 40. Né? O apóstolo Paulo, depois do chamado dele, para depois Deus enviar ele para a obra missionária e ganhar o mundo inteiro, precisou de 13 anos para prepará-lo. Os discípulos 3. Né? Então nós devemos entender o seguinte: antes de Deus te usar, fazer de você um vaso utilizável em suas mãos, Ele vai trabalhar em você primeiro. Quem me entende? Amém? Vai trabalhar em você, porque o vaso, ele foi feito com um propósito. Amém? Um vaso com rachaduras. Se você tem um vaso, o vaso tem uma rachadura pequenininha, você vai colocar substância nele, vai vazar o produto, ainda que demore, mas vai vazar. Eu estou com um vazamento no um dos meus pneus do meu carro, e é um vazamento tão pequenininho, que eu vou em Rio Novo e volto, e ali abaixa 4 pontos ali, tá 35, cai 32, vazamento pequenininho. Aí eu estou com preguiça, às vezes estou com preguiça, correria, e não vou colar o pneu, né? Não vou colar o pneu. Mas se eu não ficar atento, daqui a pouco ele está vazio, pneu vazio. Quem está me entendendo? Amém? A pessoa com rachadura é a mesma coisa. A pessoa vem na casa de Deus, abastece. Que maravilha! Estou saindo daqui renovado, maravilha, fogo puro, vou fazer, vai acontecer. Mas tem uma rachadura, aí na segunda-feira já está esvaziando, já não está com aquele gás todo. Na terça, na quarta, aqui na sexta, ele já está murcho de novo. Por quê? Porque tem um pecadinho, tem um negocinho, tem uma coisinha que tem que abandonar, tem que deixar Deus trabalhar. Amém? O vaso tem que estar totalmente perfeito para a realização da obra de Deus em nossa vida, meus irmãos. Amém? Quem está me compreendendo, diga graças a Deus. Porque vida com Deus precede primeiramente ministério. Ou seja, Deus não se impressiona com a técnica do homem. Amém? Deus não se impressiona com o homem. Deus, ele olha primeiramente o caráter do homem. Porque caráter é mais importante para Deus do que o desempenho dele. Amém? Caráter é mais importante do que o desempenho. Antes de Deus trabalhar por meio de você, Ele vai trabalhar primeiramente em você. Para Deus fazer de Moisés o que Ele fez, Deus, ele teve que transformar Moisés o homem mais manso da terra. Amém? Deus, ele teve que fazer: Moisés, você não está preparado, eu vou te mandar para o deserto de Midian, e lá você vai aprender a pastorear ovelha, fazer grandes negócios para o seu sogro lá, e eu vou te moldar, eu vou te colocar você no deserto, e vou trabalhar em ti, para depois, através de ti, fazer uma grande obra. É assim que Deus, ele faz, meus irmãos. Amém? Então o olheiro não dá apenas utilidade ao vaso, mas também ele dá beleza. Que coisa boa você ver uma serva de Deus, um servo de Deus, a qual, poxa, aquele lá é um homem de Deus, uma mulher de Deus, puxa vida, que bênção, né? Que coisa boa, né? Mas nós devemos entender que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, não apenas ele dá utilidade ao vaso, mas também dá beleza também. Amém? Vocês estão me compreendendo? Então, o nosso Deus, o objetivo aqui dessa mensagem é Deus dizendo ao povo dele: olha, eu quero que vocês entendam que cada vaso que eu fabrico tem as minhas digitais. Você tem a digital de Deus? Você tem a marca de Deus em você? A glória, meus amados irmãos, do vaso não está no seu material. Por que Deus escolheu o barro? O barro, coisa normal, coisa natural, uma coisa sem valor. Por isso que nós
independente do que fizermos na casa de Deus, na obra de Deus, nunca se gabe, nunca se ensoberbeça. Eu sem eu na obra, hein? Tadinho. Deus, Ele tira o seu dom, tira o seu brilho, tira a glória, a graça de Deus, Ele tira a unção de Deus, Ele tira o Espírito Santo e você fica sem nada. Amém? A glória não é no material, mas naquilo que Deus Ele coloca dentro de nós. Quem está me entendendo? Amém? Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, o que ele diz? Olha só o que Paulo diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Então Deus colocou o tesouro dele, que é o Espírito Santo, em vasos de barro. Amém? Deus, Ele diz assim, caco entre os cacos. Ele quer relacionar com o seu povo, dizendo: olha, pode o caco entre os cacos contender comigo, Senhor? Então nós somos apenas o barro, amém? Uma massa informe, mas Deus, Ele achou por bem trabalhar em nós e depositar dentro de nós aquilo que é o mais precioso, para que a glória não venha a ser nossa, mas possa ser dele. Não quero mencionar o nome, mas um dos maiores evangelistas que o mundo já ouviu, uma certa feita ele foi pregar na Argentina, e foi a última cruzada que ele realizou. E quando ele chegou na Argentina, muitos anos atrás, e graças a Deus se levantou de novo, tem programa nos Estados Unidos, ele já é um idoso, e eu gosto muito dele. Ele edificou milhões e milhões, e ganhou milhões e milhões de almas por todo o mundo. Até a irmã Disse já foi ver ele pregar no Rio de Janeiro uma vez. E uma vez ele chegou na Argentina, ele perguntou aos organizadores: e aí, como que está? Como que está aí a cruzada aí? Como que está? Ele falou assim: olha, a quantidade, o número de pessoas que está do lado de dentro do estádio é o mesmo número que está do lado de fora do estádio. E ele diz assim: Deus precisa muito do nosso ministério. Ali foi a queda dele. Quando ele chegava na sua organização, ele tinha uma organização, ele trabalhava em muitas obras filantrópicas em toda a parte do mundo. Ele tinha 800 funcionários. Ele deu uma ordem quando chegava na empresa: nenhum funcionário tem autorização de me dirigir uma palavra, a não ser que eu dirija a palavra a essa pessoa primeiro, porque o meu tempo é muito curto, é muito precioso e não posso perder um minuto sequer. Ele caiu. Caiu. Nós não podemos esquecer disso nunca. A humildade, ela faz parte da nossa vida. Amém? A humildade. Alguém chegou perto de João e disse: João, tem alguém que batiza mais do que tu e prega mais do que tu. O que tu dizes? Você é o Cristo? E ele disse: eu não sou o Cristo, mas eu sou amigo do noivo, e essa alegria agora me pertence. É necessário que ele cresça cada dia mais e eu diminua. Lucas 7:28 diz, Jesus disse: das madres das mulheres nunca houve profeta maior do que João Batista, e aquele que quiser ser maior do que ele, seja maior do que ele aqui. Então nós temos que sermos, meus amados irmãos, entendidos para sabermos que o que realmente faz a diferença na nossa vida é o Espírito Santo. Outro ponto: Deus não faz reparo no vaso velho, Ele faz um novo vaso. Amém? Fala comigo, Ele faz um novo vaso. Deus não faz uma reforma na estrutura do velho homem. Amém? Deus não faz uma reforma. Cristo, meus amados irmãos, Ele nos proporciona um novo nascimento. É um novo nascimento. É um novo estilo de vida. Amém? É um novo estilo de vida. Então nós devemos entender muito bem isso, porque temos um novo nome. Amém? Servos de Deus. Uma nova mente, um novo coração, uma nova família e uma nova pátria. Quem está me entendendo? Amém? Deus não faz um homem segundo a vontade do homem, mas sim a vontade soberana de Deus. Irmãos, presta atenção num ponto aqui para a gente caminhar para o final. Não adianta você querer
ser aquilo que você não foi chamado para ser. Tem gente que nasceu para cantar, mas quer pregar. Tem gente que quer pregar, ele prega, mas ele quer cantar. Tem gente que quer ser uma coisa, poxa, eu quero ser o olho, por que Deus me fez a orelha? E outros falam, poxa, eu sou o dedinho, eu queria ser o nariz, né? Então eu tenho uma palavra para você. Olha só que o apóstolo Paulo diz aqui, ó, Romanos 9:20. Mas quem és tu, ó homem, para que argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá o que formou? Por que me fizeste assim? Entenderam o que eu disse? Não? Imagina um eletrodoméstico, né? Um liquidificador, olhar para aquele que criou e falou assim, eu queria ser uma batedeira. Pode ele reclamar, aquele que foi criado reclamar com aquele que o criou? Amém, meus irmãos? Então nós temos que estarmos contentes e satisfeitos, porque Deus ele faz tudo perfeito e Ele não faz nada fora da sua vontade. Amém? Então, qual é o desejo, qual é a vontade que Deus tem colocado no teu coração? Qual é o teu chamado? Esteja contente com isso, realiza bem a obra do Senhor, porque eu tenho certeza que coisas grandiosas vão acontecer. Amém? Graças a Deus. Por isso que Deus não escolheu a pedra para moldar, porque a pedra não pode ser moldada. Amém? Ela não é flexível. Deus não escolheu a areia para fazer do homem um homem, porque a areia ela não tem liga. Tem gente que não tem liga, né? Você vê que tem gente que não tem liga. Ele é apenas um ouvinte, nunca se torna um praticante. Deus, ele olha e diz assim, olha, eu não escolhi a lama, porque a lama suja muito, borraca muitas mãos, mas Deus escolheu o barro, porque o barro ele é moldável. Quem me compreende, diga glória a Deus. Amém? Meus amados irmãos, vamos colocar de pé, porque o nosso Deus está nos moldando a cada dia mais a imagem da sua semelhança, do Filho do Homem. Amém?